Bom, gente, essa aula nós vamos agora praticar tanto cabelo, fios e cabelos, como também barba, como fazer aqui esses fios, como fazer barba realista. Então vamos iniciar aqui fazendo aqui, começando pelos fios de cabelo, aqui usando o lápis graduação 4B, graduação 4B, aqui mostrando aqui para vocês. Só deixando aqui um ponto bem claro, a ponta do lápis tem que estar sempre bem apontada. E um detalhe, ó, vá puxando os fios com mão suave, vendo aí? Vá puxando, soltando com suavidade na mão, que é para você conseguir aí fazer uma definição de fios com esse efeito de fios reais, realismo. Então, ó, leveza, o movimento na mão, na hora de você puxar o lápis, vá fazendo de acordo com o movimento dos fios, essas ondulações, as voltas, que as camadas de cabelo, elas mostram na referência aí. Então, observe com atenção e vá sempre puxando os fios com suavidade. Não é para pressionar o lápis, tá bom? Vá sempre puxando com mão suave. Então, como é uma graduação não tão clara, não muito dura, o 4B é uma graduação já um pouco bem macia, então já consegue uma tonalidade ideal com relação aos fios. E aí, observando as camadas, sempre onde uma camada parte debaixo da outra camada, sempre tem uns tons mais escuros, que é para dar justamente esse efeito de volume. Então, a camada de fios, essas camadas de cabelos ou mechas, então uma sempre vai sobreposta à outra. Então, aonde a outra está por baixo, onde ela vem saindo debaixo da outra que está sobreposta, então a parte inicial geralmente sempre é um pouco mais escuro. Por quê? Porque essa camada de cabelo que vem por cima, ela já dá uma projeção de sombra por cima da outra, Então vai sempre ter essa transição, entre uma camada e outra. Aí, ó, observe. Cada camada, vá copiando camada por camada, mecha por mecha de cabelo, e sempre puxando os fios com essa suavidade na mão. Não pressionar muito o lápis, que é para você conseguir puxar fios finos com esse efeito bem real, dando esse efeito de fios realistas. E também sempre está apontando a ponta do lápis constantemente, porque ela vai desgastando. À medida que você vai puxando esses fios, vai usando, vai deslizando o lápis sobre a superfície do papel, essa ponta vai desgastando. E à medida que ela vai desgastando, é importante você ir fazendo giros ou procurando pegar sempre a quina da mina do lápis, que você vai passando, como você não é com o lápis muito em pé, o lápis um pouco inclinado, vai fazendo um desgaste, causando uma quina em um lado da ponta. Aí você, por isso que é importante sempre estar girando, mudando a posição do lápis, procurando alcançar sempre essa quina que vai ficando, essa quinazinha chanfrada que vai ficando na ponta do lápis. E aí vai sempre conseguir puxar fios finos. Mas é importante estar apontando constantemente. É um trabalho que gasta bastante lápis, porque tem que estar sempre apontando, mas é preciso, é fundamental fazer esse processo para você conseguir aí um bom trabalho com relação aos fios. E aí a técnica é essa: vá puxando com leveza, procurando sempre iniciar o início dos fios finos, a ponta fina, e sempre deixar o final do fio também fininha. Aí a técnica é essa: começar com leveza e puxar e soltar o lápis também com leveza, que é para conseguir deixar os fios com pontas finas, tanto na parte inicial como também na parte final, que é para você conseguir
puxar uma sequência de fios sem que ninguém perceba que tem emendas, né? Uma continuidade, uma continuação, né, do trabalho dos fios. Como aqui é um cabelo não muito longo, são cabelos pouco curtos, como é um cabelo masculino, então vai ter umas camadas sobre outras. Então isso vai fazer com que você vai ter que escurecer mais no ponto de partida, onde a camada vem por baixo da camada que está por cima, que é para conseguir fazer esse efeito de volume, né, dessas mechas de cabelo. Ó, aqui, ó, essa parte inferior aqui, essa que está mais embaixo, ó, já é mais escuro. Você já aplica um pouco mais de camada de grafite, você já puxa mais fios, né? Você já dá mais uma preenchida, que é para conseguir alcançar aí tons mais escuros, dando esse efeito de volume e também esse efeito de mechas, né, de camadas, né, uma sobreposta sobre a outra. Então é sempre com leveza, apesar de eu tá fazendo aqui essas camadas onde fica por baixo da outra mais escuro, eu não estou usando força na mão, estou usando a mão ainda suave, apenas aumentando um pouquinho, uma leve pressãozinha a mais, porque quando os fios camadas mais claras, mas sem, né, pressionar muito o lápis, que aí se pressionar muito vai fazer com que os fios fiquem assim um pouco grossos e acaba ficando pontas grossas e não vai dar esse efeito de realismo. É aí que é o ponto, né, a ser alcançado nesses exercícios, nessas aulas, atingir o trabalho, o processo de realismo no desenho. Então ele vai puxando e soltando, puxando, soltando. Aí note que vai puxando os fios escuros e já vai deixando o efeito, né, desses fios mais claros, que é os fios onde tem, né, esse efeito de luz. É o efeito de luz que tem nos fios de cabelo. A luz, quando bate no cabelo, ele causa um brilho. A luz causa um brilho, né, na textura, né, na superfície, né, do cabelo. Então isso faz com que tenha esse efeito. Então vai puxando fio a fio e já vai deixando, né, já vai ficando esses fios em destaque sem precisar fazer uso de boleador. Eu prefiro fazer cabelo sem boleador porque fica mais natural. Com boleador, para ficar natural, precisa usar um boleador com a ponta né, também fina, não aquele boleador com a ponta muito grossa, porque aí não vai deixar fios com muita naturalidade, né? Vai ficar muito superficial, não vai aparecer de fato que é fios brancos. Quando a ponta do boleador é mais fina, o meu é o número, se a memória não falha, é o número 103, né, do boleador. Ele tem a ponta fininha, então ele deixa os fios bem finos. Isso dá um efeito de realismo muito grande. Então, vá puxando e soltando, deixando sempre pontas finas. Sempre puxando, sempre mecha a mecha, né, e preenchendo onde tem esse efeito de sombra, dando esse efeito de volume, camadas. Aí você já preenche um pouco mais, já dá um pouco mais de preenchida com lápis, mas sempre puxando em forma de fios, que é para ficar com esse efeito realmente de cabelos. Então ele vai sempre puxando, soltando, sempre apontando. Embora que como a aula, né, ela prossegue, eu não mostro apontando. Olha, agora com o pincel. Agora com o pincel é só fazer o trabalho de esfumação onde foi trabalhado esses fios. É um pincel com cerdas macias, cerdas um pouco longas, não muito curtas, que é para deixar, né, cerdas com um pouco mais de maciez, que é para não desfazer esse efeito que tem aqui do brilho do cabelo. Então esfume toda essa área, todo esse trabalho de cabelo, que vai dar uma suavizada no grafite, né, no traço do lápis, deixando ainda com esse efeito de realismo maior. Agora com o 6B, agora nós vamos dar mais uma escurecida nessas áreas onde tem sombra, onde é mais escuro, que é onde tem essas camadas que ficam uma sobre a outra, né?
Ó, lembrando, a ponta sempre bem apontada, sempre fininha. À medida que for desgastando, já vai apontando. Aqui, como é um lápis 6B, então a mina é bem mais macia do que o 4B. Então ela desgasta mais rápido. Então esse assim tem que ter um processo de apontamento ainda com mais frequência. Tem que estar apontando frequentemente. Percebeu que já está ficando, né, a ponta grossa, já está começando a puxar fios mais grossos. Então já vá apontando novamente, que é para conseguir manter, né, essa sequência, né, essa sequência de fios finos. Conseguir manter o padrão, não pode deixar a ponta engrossar demais, tem que manter ela sempre apontada. Então aqui é só preenchendo mais, puxando mais camadas de fios, aonde tem uns tons mais escuros, né, que é para dar esse efeito aí de volume, né, para dar um volume maior, mais intenso no cabelo. Então é puxando suavemente, puxando, soltando, que é para ficar bem realista esse trabalho, né, de fios de cabelos. Então, com a mão leve, aqui a mão suave. Não pressionar a mão, né? Não pressionar o lápis para tentar alcançar um tom muito escuro. Porque à medida que você vai aplicando a camada, você vai aplicando, vai puxando, já vai dando essa escurecida, deixando esse tom escuro, né? O 6B ele já tem uma tonalidade bem escura. E é uma graduação bem apropriada para fazer esse trabalho de cabelo. É só preenchendo mais essas áreas mais escuras, aonde tem sombras, baixa intensidade de luz, formando aí essa definição de camadas de cabelos, nessas mechas com mais volume, dando esse efeito de volume. Então, sempre puxando os fios e soltando suavemente, deixando sempre com pontas finas. Então tem que estar apontando constantemente aqui esse lápis de graduação 6B. Ele desgasta mais rápido, então tem que estar sempre apontando constantemente. Aqui eu estou sempre apontando, né? A cada instante eu estou apontando. Aqui, como eu faço alguns cortes na edição, então acaba que não dá para perceber que eu estou apontando lá, mas estou apontando com frequência, né? Constantemente, para manter esse padrão de fios finos. Aqui são alguns fios fininhos. Estou puxando aqui com o 6B, que ele está com a ponta fininha ainda, passando a mão bem suave. Aqui tem alguns fios, né, espalhados onde tem essa partida, esse ponto de partida daqui da raiz do cabelo. Então aqui tem que usar bastante leveza, não, bastante suavidade para conseguir puxar esses fios. Agora novamente faça a esfumação com o pincel, né? Todo esse trabalho que foi feito aí com o lápis 6B, vá preenchendo, fazendo uma nova esfumação sem pressionar o pincel, tá? Faça a esfumação usando a mão bem suave. Isso é apenas para dar essa quebrada, né, no traço do lápis, para não ficar um trabalho assim muito seco, muito rígido, dando essa sensação de traço de lápis. Então o pincel dá essa quebrada, essa suavizada no traço do lápis. Aí agora com a caneta borracha, a ponta cortada chanfrada, assim como formando uma quina, como uma lâmina, vai puxando aí alguns fiozinhos mais claros, né? Esses fios onde tem um brilho de luz, né? É o reflexo da luz, né, em algumas áreas do cabelo, tá? Destaque esse brilho com a caneta borracha. Aí a caneta borracha vale o mesmo com relação ao lápis. Aqui tem que estar cortando essa ponta, né, esse refil da borracha, ó, cortando assim, ó, de forma chanfrada, sempre fazendo esse cortezinho assim, constantemente também, porque você vai passando no papel, removendo o grafite, destacando esses fios brancos,
o que é que vai acontecer? Ela vai desgastando também, vai desgastando e vai engrossando. Aí você tem que estar sempre cortando constantemente também. Vai gastar muito refil de borracha? Vai, mas se você quiser realizar um bom trabalho com relação a fios brancos no cabelo, então tem que estar cortando constantemente. Então terminou todo esse processo aqui desses vários fios, mais claro, deu uma leve esfumada, passe suavemente o pincel com cerdas longas, cerdas macias, que é para não desmanchar o trabalho. Aqui só para dar uma quebrada, não é aqui um tom muito claro desses fios, então uma leve esfumada. Agora novamente vamos dar sequência puxando esses fios, usando novamente a graduação 4B, o lápis já bem apontado, e puxando suavemente aqui esses fios, aqui do ponto de partida da raiz do couro cabeludo. Então, aonde tem essas raízes do cabelo, é importante sempre se certificar de iniciar o fio sempre com a ponta, a pé da raiz sempre fininho. E aqui vai puxando novamente com o mesmo procedimento. São essas camadas de mechas de cabelos, umas em cima das outras. Então, o cabelo é isso, tem várias. Quando a gente observa um cabelo, dependendo até da maneira como está o penteado, o corte, então fica sempre várias mechas, camadas, uma sobreposta à outra, que é dando aí esse efeito de volume. Sempre tem esse ponto com relação ao cabelo. Então é importante estar observando e puxando mecha a mecha. Ó, puxando, soltando, sempre deixando os fios finos. Seja puxando de cima para baixo ou de baixo para cima, mas sempre iniciar e findar os fios com pontas finas. Eu já falei isso nas outras aulas com relação ao cabelo e continuarei a teclar nessa mesma tecla. Vou estar apertando sempre essa mesma tecla, que é para que fique bem gravado aí na sua mente, que você consiga sempre ter esse entendimento, ter essa compreensão com relação a essa técnica de efeito de cabelo. Sempre puxando, olhando o movimento, os movimentos que tem o cabelo, que é para você fazer, na hora de puxar os fios também, fazer esse mesmo movimento, de curvas, ondulações, fazer também com a mão. Por isso que aí vai a importância de obter essa questão da leveza na mão, a suavidade na hora de aplicar o grafite, passar o lápis sobre o papel. Então sempre com suavidade na mão. Aí você vai conseguir alcançar um bom trabalho com relação ao cabelo. Tenha sempre esse ponto em mente. Sempre puxar os fios de cabelos com mão suave. Então, o exercício de degradê é justamente para desenvolver essa habilidade, de ter leveza na mão. Aqui é um ponto mais escuro, então é só dar uma preenchida um pouco mais de grafite. Aí novamente fazer o mesmo procedimento, com o pincel com cerdas macias, cerdas um pouco longas, não muito curtas. Como se trata de cabelo, então um pouco macia. Aí novamente aqui com 6B, já a ponta bem apontada e começar a preencher essas áreas mais escuras, dando aí mais uma camada, puxando esses fios nessas regiões mais escuras, aonde não tem luz com intensidade. E aí novamente é só fazer a esfumação com o pincel nessa aplicação de grafite 6B, com essa graduação 6B. Então essa área aqui é só esfumação, aqui aonde tem esses fiozinhos na raiz, aqui é só puxar com a lapiseira 0,5, pode usar também uma lapiseira 0,3 milímetros, é mais apropriada ainda para fazer esses fios fininhos soltos,
que tem espalhados nessa área aqui da região, em pé da raiz. Então eu estou usando a 0,5, mas a 0,3 é até mais apropriada para puxar esses fios fininhos que fica aqui no pé da raiz do cabelo. Aqui, ó. Só ir puxando levemente, suavemente esses fios com a lapiseira, né? Aqui a lapiseira é mais apropriada porque ela não engrossa a ponta. Então, para fazer esses fios mais fininhos assim, então oriento a fazer com lapiseira, a 0,5 ou 0,3 milímetro, que vai sempre estar com a ponta fininha, então não vai sair esse padrão, né, com relação a esses fios finos, esses fios mais finos. E aí dê uma leve esfumada aqui nesses fios, aqui no pé da raiz, com o pincel, passe suavemente. O pincel tem que ter umas cerdas um pouco longas.